Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira sessão dedicada à mitologia grega e às origens do teatro. As primeiras manifestações teatrais surgiram como uma forma de comunicação com a natureza e com a natureza visível, nesse sentido, a natureza visível como forma de sustento e de vida, de continuidade de vida. E essas primeiras manifestações estavam associadas a celebrações, digamos, de gratidão, de agradecimento. Mas também aqui, na comunicação com a natureza visível, havia a noção de morte, de perda, de sofrimento, de dor. Portanto, também havia uma espécie de ritual de celebração pela perda, que nós associamos a ritos funerários. Estas manifestações também, estas primeiras manifestações teatrais, também surgem como forma de comunicação com a natureza invisível. E é aí que tocamos o ponto da mitologia. Esta natureza invisível corresponde às causas invisíveis que originam a ação visível da natureza. E aí nós estamos a falar dos deuses. Os deuses, as suas histórias, os seus enredos, que como já vimos, caracterizam-se por ser muito fortes e muito simbólicos. E isto são os mitos. Portanto, a celebração destes mitos origina rituais sagrados. E, por sua vez, estes rituais sagrados originam as primeiras manifestações e o teatro. O teatro, como é entendido nos dias de hoje, com três ingredientes. Os atores, que falam ou cantam e são independentes de um coro que funciona, um coro original, que funciona em uníssono. Um elemento de conflito existente no diálogo, portanto, e nós já vemos que o diálogo é algo que surge posteriormente, e uma audiência emocionalmente envolvida na ação, mas não fazendo parte dela. Portanto, nas origens teatrais, a audiência não fazia parte da ação na qual estava envolvida emocionalmente. Isso só acontece mais tarde, depois com as técnicas de Augusto Boal. A primeira grande era teatral situa-se, e estamos a falar de civilização europeia, sim, situa-se no século V a.C., lá está, na Grécia Antiga. Então, o teatro nasce destes rituais sagrados que são celebrados nas festividades das religiões de mistérios da Antiga Grécia. E estas religiões de mistérios visavam a partilha do conhecimento, a chamada gnosis, ou gnose, conhecimento. Também visava a purificação da vontade para receber o divino. Portanto, a vontade humana para receber o divino. E é-lhe atribuído o nome de catarsis, nesse sentido. E claro, como todas as celebrações mitológicas, a libertação do ciclo de renascimento, do nascimento e da morte para se alcançar um estado de imortalidade, para uma vida imortal. E o teatro nasce dos mistérios de Eleusis, especificamente, e concretamente de um culto, o culto a um deus, Dionísio. E para vos falar agora deste deus, para desvelar como é que o teatro nasce deste culto a Dionísios, irei apresentar-vos o Olimpo, digamos assim, a mitologia grega, para depois então apresentar-vos o mito do nascimento, em que existem várias versões, duas versões, o mito do nascimento do próprio Deus. E depois apresentar-vos de seguida como o culto a esse Deus originou o teatro e o nascimento do primeiro ator. Então vamos aqui abordar esta primeira geração da religião olímpica, portanto, a abordagem completamente teológica, e a primeira geração de deuses diz-nos que no início existia o caos.
o caos, que é o abismo. E desse caos surgiu Geia, ou Gaia, há quem diga de Gaia. Geia, que é a terra, e Eros. Geia deu à luz um ser igual a ela própria, capaz de a cobrir por completo. E esse ser é Urano, o céu estrelado. Mas Urano pautava-se por ser ávido de amor desmedido. Portanto, Urano era chamado o grande fecundador. E esta união agora entre Geia, a deusa terra, e Urano, o deus estrelado, vai dar origem à segunda geração de deuses do Olimpo, em que temos os conhecidos titãs. Os conhecidos titãs, Oceano, Ceus, Crio, Hiperião, Jápeto e Cronos. Cronos é muito conhecido, aliás, porque nós usamos o termo cronologia, de tempo. Este termo vem do deus Cronos. Também, como descendentes de Geia e Urano, temos os Titânides, temos os 3 Cíclopes, com um só olho, e 3 seres de 100 braços cada. Mas era uma fecundidade desmesurada, como vos falei aqui com Urano, e por vezes monstruosa. Nasciam vários monstros. E então, com vergonha da própria prole, Urano escondia no corpo de Geia. Portanto, escondia os próprios filhos. Geia, sufocada com tamanha carga de filhos monstruosos, incita os próprios filhos, porque eles eram escondidos por Urano dentro do seu corpo, a castigarem o pai, a castigarem Urano. E Cronos, como vos falei, Cronos, um dos titãs, aceitou levar a cabo esta maquinação, não é? Este castigo, e castrou o pai. Portanto, Urano é castrado. Urano é castrado. Aquela fecundidade desmesurada, ele é castrado quando se aproxima de Geia. E do sangue da castração, que caiu sobre a Geia, o sangue que caiu sobre a terra, vieram ao mundo as 3 Erineias, que são as deusas da vingança, portanto, porque era um ato de castração, era quase um ato de vingança, e daí nascem as 3 Erineias, os gigantes e as ninfas dos bosques. E agora há esta parte muito conhecida, porque até temos obras lindíssimas feitas à volta desta deusa, das partes sexuais de Urano, atiradas ao mar e rodeadas de espuma branca, surge Afrodite, portanto a deusa do amor. A terceira geração do Olimpo já está ligada à relação entre Cronos e Reia, portanto, outra deusa. Cronos, entretanto, prende os irmãos e toma o poder. Os irmãos são os titãs, reduzindo o seu pai à impotência, como vimos, e teve vários filhos. E estes já se aproximam um pouco da nossa linguagem mais comum, daquilo que conhecemos, porque são eles Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Cronos, como pensava, tal como ele tinha feito, pensava que ia morrer às mãos de um filho, porque foi o que ele acabou por fazer, castrar o pai. Então o que é que o Cronos fazia? Engolia os filhos à nascença. O que frustrava a Reia, claro, não é? E seguindo os conselhos de Geia, a Reia, quando ia dar à luz Zeus, foi para Creta e escondeu Zeus, para que Cronos não o engolisse. E escondeu Zeus numa gruta inacessível, enviando uma pedra envolta em panos a Cronos. Portanto, Cronos o que é que fez? Pensando que estava a engolir Zeus, o novo filho, não engoliu, engoliu um saco com pedras. Portanto, houve aqui esta artimanha, esta combinação entre a deusa Geia e a deusa Reia. E então Zeus já crescido, não é? Portanto, nesse sentido, Cronos teve um processo intuitivo, portanto saberia que o filho também iria destroná-lo. Zeus obriga o pai a vomitar os irmãos e as irmãs. Solta os tios, os titãs, portanto os irmãos de Cronos, e esses oferecem um trono e um raio. Portanto, Zeus, o deus do raio,
dos relâmpagos e das tempestades. E, portanto, torna-se ele assim imperador sobre os mortais e sobre os imortais. Acontece a afirmação de Zeus. Mas esta afirmação de Zeus inicialmente não é pacífica, portanto é uma afirmação de poder que não é pacífica e tem vários confrontos, e aqui vamos destacar uma guerra de 10 anos que durou para subjugar o pai, e depois, entretanto, os titãs, os próprios tios, chama-se Titanomaquia, esta guerra, e eles foram atirados para o Tártaro. Portanto, quando nós temos nos filmes, nos aparece os titãs no fundo da terra atirados para o Tártaro, certo? É isto que nos estamos a referir, é isto que estamos a assistir. De certo modo, Zeus criava de novo o mundo. Era um mundo novo, mas esta criação estava a ser ameaçada, e foi novamente ameaçada 2 vezes por um ser monstruoso do qual saíam 100 cabeças de serpente, que era filho de Geia e Tártaro. E este ser era Tifão. Portanto, há aqui um mito em que Zeus mata Tifão com os seus raios. E depois também a fase dos gigantes, os gigantes que se revoltam contra Zeus e são derrotados por este. Portanto, Zeus conseguiu ser ali a cabeça do Olimpo nesta fase. E reparte os seus domínios em 3 zonas. E aqui também os nomes nos começam a ser mais familiares. O oceano vai para Poseidon, o mundo subterrâneo para Hades, e os céus fica com o próprio Deus, com Zeus. Zeus fica com os céus. Portanto, mais tarde libertou Cronos da sua prisão e proclamou rei de um país maravilhoso. As Ilhas dos Bem-Aventurados, no extremo ocidente. E então nós temos aqui agora, vimos como é que estas gerações de deuses aconteceram. Estamos em Zeus e vamos ver agora chegar ao ponto do nascimento de Dionísio. Porque é este Deus, é à volta do culto deste Deus que nasce o teatro. Zeus também era muito namoradeiro, portanto, como vê, os deuses, para além de ter este lado todo de fecundação muito ativa, eram muito namoradeiros, e havia traições, e as esposas cometiam pequenas vinganças umas às outras, e a própria história do deus Dionísio está relacionada com essas pequenas vinganças. E Zeus casou com Metis, uma deusa titânica, a deusa da prudência, com Atena, que nós vimos, falámos de Atena na Odisseia, deusa da sabedoria e das artes, com Temis, deusa titânica dos usos e costumes, e com Hera que nós temos sempre a referência de Zeus com Hera. Mas também amou Deméter, de quem teve, e esta é a parte importante, de quem teve Dionísio. Portanto, de quem teve Dionísio, de Perséfone, mãe do seu filho Zagreu. Portanto, Zagreu é o primeiro Dionísio, porque nós vemos que Dionísio nos mitos tem, nas 2 versões, tem 2 nomes. Aparece como Zagreu e aparece como Iaco. Há 2 versões. E também amou Leto. Leto, que é mãe de Apolo. Nós vemos que estas 2 versões acabam por tornar a própria linhagem mitológica um pouco, não diria confusa, mas na verdade é que Zeus é pai e avô de Dionísio e avô de Apolo. Portanto, mas em vez de entrarmos aqui nesta árvore genealógica em que eles todos se cruzam em diferentes fases, vamos aqui aprofundar então estas 2 versões de quem era Dionísio. E nesta primeira versão, como vos disse, versão de Dionísio Zagreu, nesta versão, Dionísio nasceu da junção do deus Zeus com Perséfone. Perséfone, acho que quase todos nós nos lembramos do mito associado a Perséfone, que foi raptada por Hades e passou a viver 6 meses no Hades,
e os outros 6 meses com a sua mãe. E este rapto simbólico é os 6 meses que Perséfone está no Hades, está no centro da Terra, corresponde ao outono e ao inverno, e quando regressa à mãe é na primavera e verão, portanto é o ciclo anual das estações. Zagreu era o preferido do pai, era o preferido de Zeus, destinado a suceder-lhe. Só que a sua esposa teve os seus ciúmes, não é? E Zeus, para o proteger, confia-o aos cuidados da Pole e dos Curetes e que o criam nas florestas. Só que Hera consegue descobrir o paradeiro do jovem deus e então encarrega os titãs de o raptar. E os titãs surpreendem Dionísio Zagreu sob a forma de touro e devoram-no. Palas Atenas conseguiu apenas salvar-lhe o coração. O que sobra de Dionísio é apenas o coração que ainda palpitava. E nas duas versões, portanto, aparece o coração de Dionísio sempre palpitante e como a única parte viva do seu corpo. E foi esse coração que depois a princesa tebana Semele engoliu, tornando-se grávida do segundo Dionísio. É o nascido 2 vezes. Do segundo Dionísio. Portanto, esta Semele tinha também uma ligação ao deus, uma ligação amorosa ao deus Zeus. Claro que Hera descobre, porque Hera estava sempre atenta, Hera descobre e então transforma-se em criada desta princesa tebana e incita a dizer para se deitar no seu leito, nupcial, e para que Zeus se lhe apresentasse em todo o esplendor. Ela, inocente, sim, segue esse conselho, mas o que é que acontece? Mesmo com a advertência de Deus, se eu me apresentar em todo o esplendor não vai correr bem, ela insiste, ele apresenta-se, e quando se apresenta com os seus raios e trovões, porque Zeus é o deus do raio e dos trovões, a princesa desfalece carbonizada. Zeus então recolhe do seu ventre, não é? O Dionísio, porque ela tinha-o engolido e era a segunda gravidez, recolhe do seu ventre o Dionísio Zagreu, o fruto inacabado dos amores entre ambos, e coloca-o na coxa. Portanto, Zeus coloca o seu filho Dionísio na coxa, até que aconteça a gestação normal. E, portanto, Dionísio nasce da coxa de Zeus, e então ele aí coloca-o aos cuidados das ninfas e dos sátiros, numa gruta sombria, de frondosa vegetação, e as paredes estavam entrelaçadas em galhos de viçosas vides. Portanto, estamos a falar aqui da videira, de onde pendiam cachos de uvas. E vivia ali feliz o filho de Zeus. E numa das vezes Dionísio recolhe alguns desses cachos, espreme as frutinhas em taças de ouro, bebe o suco em companhia da sua corte e assim nasce o vinho. Portanto, vemos que Dionísio é o deus do vinho, Deus ligado às origens do teatro e Deus ligado às origens do vinho. Portanto, apresentei-vos esta versão e agora vou-vos apresentar a outra versão. A outra versão também pede aos titãs para atrair a criança com brinquedos e, coitado, Dionísio Zagreu é atraído pelos brinquedos e os titãs despedaçam-no completamente, colocam-no num caldeirão e comem todas as partes do seu corpo, exceto, como eu disse na primeira versão, o coração. E foi salvo por quem? Por Atena. Noutras versões foi por Deméter. Foi salvo por Atena e Zeus refaz o filho através desse coração, engolindo-o. E depois dá a Semele para que nasça uma segunda vez. Portanto, para que ela aconteça novamente, para que aconteça novamente a segunda gestação, não é? E Semele dá à luz Dionísio, nesta versão, e aqui Dionísio aparece nos mistérios de Eleusis como Dionísio Iaco. A versão sobre o corte e o cozimento em caldeirão vem do hino órfico. E há aqui um pormenor muito interessante. Quando Atena envia o coração de Dionísio Iaco
quando ela o recebe, antes de ser dado a Zeus, ela envia-o para o éter. E ele torna-se um sol ardente. Portanto, aqui temos a imagem de Dionísio como um sol ardente. E o éter, digamos que é o quinto elemento. Portanto, nós temos o fogo, a água, a terra e o ar. Portanto, estes quatro elementos que se dizem que são os constituintes da natureza humana e de tudo o que existe, em que a terra e a água são aqueles que são os mais densos, por assim dizer, e o ar os mais materiais, o ar e o fogo os mais subtis, e o éter será esse quinto elemento que une todos os quatro. Portanto, é o que faz a junção, que vitaliza todos esses quatro. E é aí que ele está foi entregue e se tornou um sol ardente. Portanto, Dionísio Iaco é o jovem Deus que conduzia misticamente a procissão dos iniciados nos mistérios de Eleusis, dos quais nasce o teatro. E era portador de uma tocha na procissão. É chamado de a estrela que leva à luz, que leva a luz à obscuridade dos mistérios, à parte mais simbólica. E como vemos, ele desde a sua nascença, ele era extremamente perseguido. E também havia uma característica que estava sempre em processo de transformação. Toda a sua gestação estava associada a processos de transformação e de destruição e criação. E também há características que o definem. Ele aparece e desaparece, e dizem que muitas vezes quando ele desaparece encontra-se no Hades com Perséfone. Portanto, há aqui uma ligação também aos rituais agrários. Então vamos agora falar das festividades em si, festividades dedicadas ao culto de Dionísio. E eram chamadas as Dionisíacas do campo. As Dionisíacas do campo. E as Dionisíacas do campo ocorriam em dezembro. Era uma festa de aldeões, uma procissão com um enorme falo. O falo tem sempre, como vimos também na mitologia egípcia, o falo tem sempre a noção de fecundidade, de criação. Aparece sempre como o elemento de fecundação, criação, origem. E esta procissão era acompanhada de canções e também de concursos, desafios e pessoas disfarçadas de animais. Portanto, já encarnar aqui papéis com os animais. Depois também havia as leneias, portanto também eram festividades em honra do deus Dionísio e eram celebradas em janeiro. Estas já celebradas em janeiro também tinham uma procissão e depois ficaram mais tarde célebres pelos concursos dramáticos do teatro dionisíaco, inaugurados cerca de 440 a.C. Havia também, que são as mais importantes, as antestérias, e eram realizadas em fevereiro, março, e estão todas elas muito ligadas ao culto do vinho. O primeiro dia abriam-se as vasilhas do vinho da última colheita, levava-se o vinho ao templo para oferecer libações ao Deus e provava-se o vinho novo. E nós vemos que esses costumes continuam a acontecer nos dias de hoje. No segundo dia faziam-se concursos de babadores. Formava-se um cortejo que representava a chegada de Deus e vinha do mar, com uma carroça em forma de barca, e ao terceiro dia rezava-se pelos mortos. Portanto, e aqui vemos como ele aparecia e desaparecia, e ao Hades, e o Hades simbolicamente tem esta relação com os mortos. Nós vemos também aqui Dionisíaco associado às celebrações dos mortos. Por ocasião da vindima, o que é que acontecia? Os participantes destas festividades embriagavam-se. Portanto, tudo começava com um processo quase de saída de consciência, mas que nós vamos a ver está muito mais relacionada com o entusiasmo e êxtase que eram necessárias para o contacto com o divino. Embriagavam-se, começavam a cantar e a dançar freneticamente, e vamos ver isso depois quando falarmos dos géneros teatrais nas próprias peças
dramáticas, como elas refletiam esta procissão. Portanto, embriagavam-se à luz dos archotes, ao som de símbolos, até caírem desfalecidos. Portanto, desfaleciam mesmo. E alguns disfarçavam-se de sátiros. E o que é que são os sátiros, que já falámos? São divindades homens-bode. E isto é muito interessante, porque o bode divino, é o Tragosteios. E este nome dá origem à tragédia, o bode divino. E quem é o bode divino? O bode divino, o bode sagrado, era o próprio Deus, Dionísio. Era Deus Dionísio. E ele estava nas suas festas, ele era invocado. Portanto, todo aquele culto era para trazer o Deus aos planos dos mortais. E ele transformou-se, como ele se transformava muito, ele transformava-se em bode. Ele transformava-se em bode para fugir dos titãs, porque ele estava sempre a ser constantemente perseguido, como vimos. E então, como vos falei, portanto, esta embriaguez resultava em estados de êxtase, de êxtase. Portanto, os devotos de Dionísio, após a tal dança vertiginosa, caíam desfalecidos, e nesse estado acreditavam sair de si. E nessa saída aproximavam-se do Deus. E eram caracterizados por um estado de entusiasmo. E entusiasmo levava-os para um mergulho para dentro do Deus. Era o entusiasmo que os levava para esse mergulho. E era o êxtase que os fazia sair para chegarem ao Deus. Então ocorre uma espécie de alienação divina libertadora, em que o homem supera a condição humana, supera o chamado, em grego, metron. Metron é a medida certa de todas as coisas. E então, aqui o homem saía dessa medida certa de todas as coisas, saía do tempo certo de todas as coisas. E é aqui que surge o termo Hipócrates. E este termo está muito associado ao termo ator. Claro que a palavra hoje em dia, hipócrita, nós sabemos que tem uma conotação completamente negativa. Mas na Grécia Antiga, nas origens, era aquele que respondia em êxtase e entusiasmo nos cultos. O Hipócrates era um intérprete do sonho, portanto, vamos dizer aqui uma tradução mais literal, da visão, o adivinho, o profeta. Portanto, é a fase anterior ao ator, e com o ator já entramos na imitação. O Hipócrates, o que imita, o que interpreta, o que finge. Portanto, na Grécia Antiga, define um ator. E era aquele que estava em comunhão direta, portanto, em comunhão direta com o divino, em êxtase, em entusiasmo. E é muito curioso, porque, de facto, e eu aprendi assim, e julgo que a maior parte dos meus colegas aprenderam assim, é-nos dada sempre a sensação, a primeira vez que fazemos um exercício teatral ou que pisamos um palco, é que é um templo, é que é um local sagrado. Subimos a um palco, estamos num tempo sagrado, um tempo sem tempo, onde tudo é possível. E sentimos de facto essa saída de nós próprios e o entusiasmo. Há quem fale do nervoso da estreia, mas é o entusiasmo de estar ali. Portanto, nesse sentido, se calhar, de alguma forma, todos somos tocados aqui pelo Deus Dionísio. Estas cerimónias, estes mistérios de onde nascem o teatro, nem todos eram acessíveis ao público. Portanto, eu falei-vos destes em que existiam as procissões, mas nem todos eram acessíveis. Portanto, caracterizavam-se por parte das cerimónias serem secretas e iniciáticas, eram fechadas. E outras eram as públicas, que são as procissões. Desvelando aqui um pouco as secretas, os rituais que estavam associados eram os de ocultamento e aparecimento do Deus Dionísio. Ele era revelado. Portanto, havia a descida aos infernos e era apresentado o tema místico do nascimento do próprio Deus, Dionísio Zagreu, que indicavam sempre uma renovação espiritual. E assentavam sobretudo na primeira versão.
Depois o ser cozido no caldeirão, ou passar pelo fogo nos ritos iniciáticos, confere a imortalidade e o rejuvenescimento. Portanto, os rituais estavam associados aqui ao elemento fogo, porque o elemento fogo, o ser cozido no caldeirão, portanto, é o fogo transformador. O fogo transforma, não é? Se pusermos arroz cru numa panela, o fogo transforma e purifica e altera os estados iniciais. Portanto, estas iniciações tinham sempre o elemento fogo muito presente. E eram também, claro, cheias de êxtase, entusiasmo e até com algumas provas de limite, como qualquer ritual iniciático, para que o homem pudesse sair da sua condição humana. Estes ritos secretos iniciáticos seguem em mistérios, são chamados os mistérios. Ao passo que as liturgias públicas, como vos falei, as procissões, se convertem em espetáculos. E, portanto, é daqui que nasce o teatro. É neste momento que nasce o teatro. E vamos ver a origem do teatro pode ser encontrada, portanto, a origem do teatro moderno pode ser encontrada no ditirambo. E o que é o ditirambo? É um hino em uníssono, cantado à volta do altar de Dionísio, por um coro de 50 homens, vestidos de sátiros, portanto, que dançavam e representavam, tocando tambores, liras, flautas. E o processo de evolução do simples ato de adoração até à acabada tragédia grega, que nós mais à frente vamos entrar aqui nos géneros teatrais, presume-se que deve ter sido bastante lento, que foi muito lento, sim. E não é possível apontar com exatidão as diferentes fases desta progressão do ditirambo até à tragédia grega. No entanto, nas primeiras peças encontramos, lá está o tal hino, os 50 membros do coro, estando sempre no centro do palco o altar de Dionísio. E, originalmente, este ditirambo lidava com a vida e a adoração do Deus. Mas, e aqui é a parte que se torna bem interessante, nas origens teatrais, alargou-se para incluir episódios de outros deuses, de semideuses, de ancestrais lendários dos gregos e das pessoas que estavam associadas aos destinos dos gregos. Portanto, narravam os feitos desses heróis, bons ou maus, as guerras, os casamentos, os feudos, os adultérios. E nós vimos que a mitologia está sempre, e a própria Odisseia, os poemas homéricos, não é? Vimos? Tem sempre estes enredos dramáticos e os destinos dos filhos que vemos, e vemos na tragédia isso muito a acontecer, dos filhos que sofrem pelos erros dos pais. Portanto, isto são tudo elementos de tensão dramática, de conflito. E nesse sentido o teatro começa a surgir, porque o teatro nasce desse mesmo conflito e da percepção desse mesmo conflito. E a honra, digamos assim, da inauguração do teatro é atribuída a um homem específico, a Téspis, que é o líder de um coro ditirâmbico e cujo nome se tornou sinónimo de representação. A arte tespiana, ou as vestes de Téspis, e nesse caso para referirmos as vestes e os adereços teatrais, que depois vos irão ser apresentados também nos géneros teatrais, juntamente com o palco, os coturnos, mas na próxima sessão. E então diz que Téspis viajou de Icária, a sua terra natal, com o seu coro, não é? Carregado das suas coisas. Portanto, era um carro cuja traseira, a parte traseira, poderia converter-se num palco improvisado. E nas suas andanças de festival em festival, de procissão em procissão, chegou a Atenas e foi onde foi o primeiro a ganhar um prémio, até no recém-criado, porque estava a ser criado, Festival Dramático, a cidade dionisíaca. E agora vamos ver qual é a grande inovação, porque é aqui que nasce a figura do primeiro ator, Téspis, o primeiro ator. A grande inovação que Téspis realizou foi ele próprio se destacar do coro. Portanto, temos um coro que funciona em uníssono com 50 pessoas,
E ele destaca-se e nasce o diálogo. Nasce o diálogo. Portanto, nasce a arte dramática. Nasce o primeiro ator. Portanto, ele destaca-se na pessoa do Deus ou do herói, cujos feitos estavam a celebrizar, e entra em diálogo. E essa é a grande inovação. Tornou-se o primeiro ator e o primeiro diretor. O passo foi muito revolucionário, porque também foi a primeira pessoa não santificada a assumir um papel de Deus. Portanto, ele assume uma personagem. Ele não era sacerdote. Os sacerdotes é que assumiam, os sacerdotes ou os reis é que assumiam o papel nos cultos do Deus. E ali não, ele era um elemento do coro, destaca-se, assume a personagem de Deus e entra em diálogo com o coro. E é assim que nasce, com Téspios. Portanto, estava aberto o desenvolvimento independente do ator. Téspios introduziu o primeiro ator e personagem, Ésquilo o segundo e Sófocles o terceiro. E hoje vamos ficar por aqui nesta primeira sessão, relativamente à origem do teatro, porque a segunda sessão irá ser dedicada à evolução. E esta evolução traduz-se nos géneros teatrais. E no primeiro que surgiu, que é a tragédia. Tragoidia, tragos, bode, oide. Canto. É o canto do bode. A tragédia é o canto do bode. Quem é o bode? Dionísios. E, portanto, hoje vamos ficar por aqui. Já falámos da mitologia, falámos do Olimpo e da mitologia que dá origem, do mito e do Deus que dá origem ao primeiro ator, às primeiras manifestações teatrais, ao diálogo. E na próxima sessão iremos continuar a abordar este tema, de como a mitologia influenciou o teatro, mas iremos dedicar-nos ao nascimento dos géneros teatrais. E, nesse sentido, irei apresentar-vos também algumas obras da cultura clássica. Para finalizar, se quiserem aprofundar este tema, recomendo, foi as obras pelas quais estudei quando tive cultura clássica, estudos de história da cultura clássica, da Maria Helena da Rocha Pereira. Portanto, este volume é dedicado à Grécia, há o outro dedicado a Roma, e poderão fazê-lo e mergulhar numa cultura à qual tanto devemos atualmente. Muito obrigada por nos acompanharem e até à próxima sessão de mitologia grega e origens e evolução do teatro. Tudo de bom!